Então, se você é técnico e quer lucrar com reparo de placas, se especializar é fundamental. Eu posso dizer que, sem conhecer o multímetro, realmente você não vai conseguir, não é, avançar e escalar no reparo de placas e se tornar um especialista em reparo de placas. Então, esse aí é a grande sacada, né? O professor, quando o técnico já é mais avançado, ele pode depender só do osciloscópio ou é bom usar um multímetro junto, né? Meu pequeno gafanhoto, um multímetro é a ferramenta primordial, né? Tem medições que o osciloscópio não vai achar, o multímetro vai. Então, se você dominar o multímetro, aí eu falo, né? Tem a proporção ali, daqui a pouquinho eu vou chegar nessa sua dúvida sobre o osciloscópio. Tá? Que é justamente a dúvida de muitos alunos. Então, se ele dominar somente o osciloscópio, se utilizar somente o osciloscópio, vai fazer com que, né, ele repare mais placas. Não, não é? O multímetro aí é base para que a gente consiga. Você não consegue muito bem aí usar o multímetro em determinadas falhas, o osciloscópio em determinadas falhas, como também você não consegue utilizar o multímetro em determinadas falhas. Então, é uma ferramenta complementando a outra. Mas, a cada 10 placas, você vai reparar 8 com o multímetro. Isso que é importante. Tá ok? Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para a gente aqui, né? Nessa série de vídeos eu vou falar aí, em cada episódio, sobre a funcionalidade específica do multímetro, né? Os defeitos de cada escala, que é capaz de identificar. Então, para quem ficar aqui até o final, né, dos episódios, assistam em ordem. Assista o episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5, episódio 6. Por quê? Irei falar em cada episódio desse, justamente, a escala, o defeito que não pega, o defeito que pega, quando a gente utiliza, a escolha de um bom multímetro, né? Qual o multímetro que vai melhor nos atender. Então, isso tudo vai fazer diferença na jornada de vocês, ok? Então, ó, assista os episódios em ordem, porque assistindo todos os episódios, no final da série, você terá muitas chances de acertar nos seus diagnósticos na sua bancada. Então, assista a série de 1 a 6 e as outras diversas séries que nós iremos fazer, não é? Durante a nossa caminhada aí no aprendizado de jornada, na jornada de reparo de placas. Ok, pessoal? Justamente, né, respondendo ali, ó, a pergunta do Smartec, não é? Ó, eu sei que existe uma crença de que para o técnico, né, conseguir reparar placas de celulares, não é? Ele precisa ter ferramentas caras. E isso a gente vai aí, como, por exemplo, né, o osciloscópio, que o Smartec falou aí, tá? Mas eu digo para você, meu pequeno gafanhoto, que justamente, né, o multímetro, ele vai pegar aí de 10 em cada 8 reparos. Aí justamente entra isso. Não, mas eu uso osciloscópio. Eu uso osciloscópio em todas as linhas de reparo. Você vê lá o cara achando um curto em VDD-MAN com osciloscópio, né? Um curto de malha primária e tudo, né? Para localizar. Então, até para localizar, para saber se é curto, se não está gerando tensão porque tem curto ou não tem. Então, é um pouco mais complicado, né? Então, o multímetro é muito mais prático, muito mais rápido. Não que o osciloscópio não ajude, né? Mas isso aí é uma lenda urbana. E você precisa ser um técnico avançado em reparo de placas, tem que se basear somente no osciloscópio para fazer o reparo. Não é à toa que muitos dos professores, né, que estão aí no mercado, grandes professores, falam: eu estou usando osciloscópio, mas dá para pegar com multímetro. Então, a gente acaba aí desmistificando essa lenda urbana, né, de que somente eu tendo ferramentas mais caras e eu tendo um osciloscópio, eu vou conseguir reparar mais placas, eu vou me especializar, não é? Porque, realmente, o instrumento, o osciloscópio, é um instrumento mais complexo. Ele, claro, enxerga coisa que o multímetro não enxerga, mas o multímetro também tem a sua... é usado em todo o ramo da manutenção de automóvel, ar-condicionado, a reparo de placas de computadores, de indústria, de reparo de placas em celulares, né? Qualquer placa eletrônica, a gente vai utilizar o multímetro aí, entendeu? Então, é fundamental que a gente utilize o multímetro e saiba realmente aí dominar o multímetro, né?
Bom, como eu falei para vocês, não é? A importância, né, da gente dominar o multímetro e saber justamente, né, suas escalas, o que ele pode nos dar de capacidade, quais são as suas limitações, como qualquer outra ferramenta que a gente tem aí no nosso segmento, tá? Eu falo ali, né, que ele repara de 8 a cada 10 reparos lucrativos na nossa manutenção, tá? E o que vem a ser aí um defeito lucrativo, meu pequeno gafanhoto? O que vem a ser aí? Coloquem para mim nos comentários aí o que vocês acham, o que é esse termo que eu utilizei aqui agora, não é? Reparo lucrativo. Vocês têm noção aí do que seja um reparo lucrativo? Não é? É aquele defeito aí, né, que o técnico consegue diagnosticar e reparar muito mais rápido, meu pequeno gafanhoto. Não é? Quanto mais rápido você faz o seu reparo, diagnóstico, repara, não é? Muito mais dinheiro entra para você. Então, passa a ser aí lucrativo, justamente não é? Lucrativo, que se resolve rápido, que se gasta pouco, não é? Pouca ferramenta, pouco tempo, não é? Pouco material, mais conhecimento a gente tem que ter aí, justamente, não é? Então, a gente consegue aí pegar de 10, né? De 10, a cada 10 aparelhos a gente consegue pegar 8. A gente consegue pegar 8 com o multímetro. Então, ó, também não adianta de nada você ter uma placa, olhar para a placa, pegar o multímetro, não saber nem qual escala que você vai utilizar, sair medindo tudo e não sabe por que está medindo, não sabe quais pontos que deve ser medido, né? Lembra da aula passada que eu passei para vocês aí, a parte de circuito de carga, tem um capacitor bootstrap, que de um lado dele tem 4.2 volts, do outro lado tem 8.4, isso quando o conector de carga, o carregador está conectado ao aparelho, né? Então ele dobra o valor da tensão nele, a gente sabe que o circuito está chaveando. Não precisa necessariamente da utilização de um osciloscópio para saber se o CI está chaveando ou não. Somente com o multímetro a gente consegue aí identificar esse tipo de falha, tá? E a galera já quer ficar aí saindo medindo, né? Diagnosticando sem um objetivo, né? E isso não vai ajudar em nada. Se o cara não sabe justamente do reparo lucrativo, o cara sai medindo, aí pum, agora eu vou para o osciloscópio. O osciloscópio, o aparelho está travado no consumo, né? E para onde que eu vou? Aí vai utilizar o osciloscópio ali, mas para onde que eu vou utilizar o osciloscópio? Se ele está travado num determinado consumo total na fonte, eu vou usar o osciloscópio na malha primária para descobrir onde é que está o curto na malha primária. Então é um pouco mais complexo, né? Então, justamente, sai medindo. Então tem que alinhar o conhecimento de onde medir, o porquê medir, quando medir, é fundamental. E utilizando justamente, né, o multímetro, a gente vai conseguir aí reparar mais rapidamente, né?